Adversário definido, Flusão invicto nas Copas, elenco titular para confronto na Sul-Americana e Renato Gaúcho faz pedido exclusivo a Mário Bittencourt. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes vou pedir para você que está nos acompanhando, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando ele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes e é claro, podendo acompanhar o nosso conteúdo diário, falando do Flusão aqui na tela do nosso canal. Já se inscreveu aqui? Aperta no botãozinho do like, também é de suma importância. Deixe o seu comentário, o seu compartilhamento, porque dessa forma mais e mais torcedores vão saber que todos os dias nesse canal temos um giro informativo. Fechou? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito que comentar e falar sobre o dia a dia do Fluminense. Vamos iniciar pelo que interessa. Acabou a espera. Adversário definido na Copa do Brasil. E trata-se do Aparecidense de Goiânia. O Fluminense já tem o seu adversário. E a partida já tem data base, já tem 2 dias de data base, tanto o jogo da ida quanto o jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, lá na Barra da Tijuca. O Fluminense não teve um representante presente dentro ali da cerimônia, mandou alguns diretores, até teve na realidade um representante, mas não teve a sua figura máxima, que seria o presidente Mário Bittencourt. O sorteio aconteceu e por lá o Fluminense soube quem é e o seu adversário agora para a terceira fase da Copa do Brasil, que será a Aparecidense de Goiânia, equipe essa que nos últimos anos até apareceu surpreendendo na Copa do Brasil, conseguindo passar da primeira e da segunda fase. Mais uma vez, chega até esse terceiro confronto, é uma equipe que acaba ganhando força dentro do estado ali de Goiás e acaba conseguindo ter ali uma representatividade maior dentro das competições a nível nacional. Então na Copa do Brasil não é diferente, o Aparecidense vai ter aí essa responsabilidade. Vamos trazer as datas bases. O primeiro jogo em casa acontece no dia 30 de abril, o segundo jogo vai ser no dia 30/5 e o Fluminense já tem a data em que joga no Maracanã. O Fluminense começa o primeiro jogo no estádio do Maracanã. A partida acontece, como eu falei, no dia 30/4, Fluminense e Aparecidense no Maracanã. A volta acontece no dia 30/5, essa partida que vai rolar ali lá na casa da Aparecidense em Goiânia. Então vamos aguardar para ver qual vai ser aí essa preparação do Fluminense até essa data. A gente sabe que a Copa do Brasil é muito importante a nível nacional. É o torneio que mais bem paga no Brasil, então a gente torce para que o Fluminense consiga ir bem longe na Copa do Brasil e, é claro, se sagrar campeão, porque tem capacidade para isso e a gente sabe. Seguindo com o giro de notícias, vamos falar sobre Flusão invicto na Copa Sul-Americana. Não trata-se apenas da Copa Sul-Americana, mas sim em torneios a nível sul-americano. O Fluminense vai ter o fator Maracanã nessa quinta-feira no confronto contra o San José. A gente vai falar sobre isso, porque o San José é o adversário do Fluminense para esse confronto. A partida acontece amanhã no estádio do Maracanã, às 21h30, e após perder aquelas 2 finais continentais no estádio do Maracanã em 2008 e 2009, o Flu vem se consolidando como um mandante difícil de ser batido em torneios sul-americanos. E nutre uma invencibilidade de quase 4 anos no estádio em jogos de Comebol, Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Ele, para quem não sabe, o Renato Gaúcho foi vice-campeão em 2008 pelo Fluminense. Ele estava naquele comando técnico. E agora a equipe terá uma competição continental pela frente com o Renato novamente sendo o comandante. Ele vai estar mandando o Flu em campo, que está seguindo com uma invencibilidade, quer manter isso, de 18 jogos sem perder. É isso mesmo, o Fluminense não sabe o que é perder em uma competição sul-americana há 18 jogos. A última derrota do Fluminense em competições continentais no estádio aconteceu em maio de 2021. A gente está falando em casa, tá? O Fluminense está 18 jogos invicto em casa, não sabe o que é perder em casa. A última derrota do Flu em competições continentais no estádio aconteceu em maio de 2021, quando o time perdeu por 2-1 para o Junior Barranquilla pela Libertadores. De lá para cá, o Fluminense venceu a Libertadores de 2023 da Recopa Sul-Americana atuando em casa. São 14 vitórias e 4 empates desde então. Então o Fluminense que tem pela frente a responsabilidade de tentar manter essa sua base e seguir ali para o 19º jogo invicto ao comando do Renato Gaúcho novamente dentro desse cargo. E fica a expectativa ali de um bom retrospecto do treinador que consiga manter essa sequência de jogos invicto em Copas Sul-Americanas e fica a expectativa, para que tudo dê certo nessa partida de amanhã. O San José é uma equipe mais fraca tecnicamente em comparação ao Fluminense. Na realidade a gente não consegue nem comparar muito bem as duas equipes, porque o Flu tem um elenco muito melhor tecnicamente e utiliza do seu torcedor no Maracanã, que vai ser um fator base muito interessante, diferente para essa expectativa da partida que vai acontecer pela Libertadores da América. Vamos continuar com
nosso giro de notícias e falar sobre elenco definido, porque já tem ali um script, já tem algo certo que o Renato Gaúcho vai desenhar para essa equipe do Fluminense no confronto contra o San José no Maracanã amanhã. Ele não deve inovar, tá? Deve manter ali a mesma base de elenco. O Renato deve vir a campo com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas, René na lateral esquerda. No meio de campo, Hércules, Martinelli e Lima. No trio de ataque, Arias, Canóbio e Cano. E aí fica talvez uma expectativa de uma ou outra mudança, porque nessa última semana o Renato havia treinado com o Thiago Santos entre os titulares. Era um dos fatores diferenciais nessa equipe aí. O Thiago Santos voltaria a ser utilizado como volante, inclusive poderia aparecer entre os titulares. Isso não é achismo, não, é informação. O Thiago, inclusive, tá com um âmbito bem melhor com os jogadores ali numa conversa, tá bem mais, vamos colocar assim, feliz, até mesmo no dia a dia da imprensa. Eu estive presente ontem com ali a galera da Amazon, uma parceria do BTB Esportes, fazendo um Media Day, e o Thiago estava sorridente a todo momento. O Thiago Santos, que por muitas vezes aqui no Fluminense foi utilizado como zagueiro, numa posição que não é dele de origem. E para quem não lembra, o Renato Gaúcho que lançou o Thiago Santos de maneira visível ao cenário nacional, depois do título da Copa Libertadores da América de 2017, que o Thiago Santos compôs muito bem uma composição de meio de campo com o volante Arthur, que teve passagem pelo Barcelona e também a Juventus da Itália. Então não deve inovar muito. Havia expectativa dessa novidade do Thiago entrar entre os titulares, o que não deve acontecer, deve permanecer aí mais ou menos a mesma base de elenco que o Flu vem levando nesses últimos confrontos, tanto ao comando do técnico Mano Menezes, tanto as últimas partidas, a última partida antes de assumir o Renato Gaúcho, que foi ao comando do interino permanente, o Marcão, ele que fica aí nesse trabalho do Fluminense há mais de 10 anos. Vamos seguir com o Giro de Notícias e falar sobre Renato Gaúcho faz pedido a Mário Bittencourt. Essa informação surgiu do jornalista Paulo Brito, que informou que o Renato Gaúcho teve uma conversa com o Mário Bittencourt e pediu 3 reforços à diretoria do Fluminense. Recém-contratado, o treinador quer reforçar defesa, lateral e ataque. Contendo gastos, a diretoria pretende buscar nomes mais próximos, né? E também dentro de um tempo ali de mais ou menos 1 a 2 meses. Além das posições perdidas, o Fluminense também procura um volante para recomposição do Otávio, que vai ficar fora até ano que vem. Não joga mais 2025, foi o grande reforço do Fluminense para esse volante cabeça de área, primeiro ali de marcação. O Otávio tá fora, não vai disputar, e com isso fica aí dentro desse retrospecto negativo, não conseguindo prosseguir por conta de uma lesão, um problema sério que ele teve ali no tendão de Aquiles, foi a lesão do Otávio. Então o Mário Bittencourt pediu ali um tempo também para o Renato, para poder realizar essas contratações com tranquilidade, sem ter muita pressão, até porque o Fluminense tem um fluxo de caixa que não é tão elevado assim, galera. A gente tem que lembrar que o time do Fluminense é um time que ainda está reposicionando muitas peças, ainda está se reorganizando em muitos aspectos, então não vai ser algo tão fácil, algo tão simples em questão de responsabilidade dessa equipe tricolor. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar aí essa janela de transferência desse pedido do Mário. Até pontuando essa questão, o Fluminense não teve só o Otávio, né, que está como desfalque, também teve o Guga na lateral, que recebeu a notícia que teve um estiramento na coxa, período de 1 mês no mínimo para voltar a jogar bola. Também pelo outro lado esquerdo teve ali a lesão do Gabriel Fuentes, que ainda está se recuperando para essa posição. Samuel Xavier também foi um lateral que teve um problema recente no início de temporada. O Germancano teve uma lesão recente. Então o Fluminense que tem que compreender que o pedido do Renato não é algo anormal, é algo super comum e necessário, porque o Fluminense vai ter que buscar essas peças para contratar no mercado e conseguir, é claro, competir com um elenco melhor, com uma equipe melhor, com mais estrutura e tendo a comodidade que o Renato Gaúcho merece para um trabalho bem aplicado, já que o Fluminense nessa temporada, a gente bate nessa tecla desde o início do ano, tem mais de 5 competições de 2025. O Fluminense tem a Copa do Brasil, teve o Campeonato Carioca, tem a Copa Sul-Americana, tem o Brasileirão, tem o Super Mundial, enfim, entre outros e outros torneios, o Fluminense tem que estar atento, tem que estar ligado, para não perder tempo, para não bobear, porque aí, dessa forma, consegue ser uma equipe competitiva e esquecer 2024 de uma vez por todas, recomeçando no âmbito da organização. Lembrando que o Fluminense já tem que pensar também no final de semana, que tem o Santos, confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. O Renato venceu a partida contra o Red Bull Bragantino, o Fluminense tem que vencer de novo, já que adversários diretos já ali no início tropeçaram. Quem venceu na primeira rodada, muitos já perderam na segunda. Então é hora do Fluminense ganhar tempo e encorpar esse elenco. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, mas antes pedir para deixar o like, o comentário,
comentário, compartilhamento é muito importante. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes está ao vivo, diretamente, ao vivo não, né? Que o BTB Esportes estará ao vivo, diretamente do Maracanã amanhã, e que hoje teve esse giro de notícias te deixando 100% informado. Fechou? Galera, é isso, eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, um forte abraço e tchau, tchau!